Saudações, ouvintes da Rádio Universitária UFDPAR. Está no ar mais uma edição do Conexão UFDPAR, o programa que aproxima você das pesquisas, projetos e iniciativas que trazem e fazem a diferença na universidade. Hoje nós vamos mergulhar em um tema super atual, as transformações da prática psicológica no ambiente digital. Para isso, nós vamos receber a professora Mona Lisa, que é psicóloga e professora, né, do curso de Psicologia aqui da Universidade Federal do Delta do Parnaíba. A Mona Lisa é doutora em Ciências da Comunicação pela Unicinos, em 2014, mestre em Psicologia Social pela Universidade Federal do Ceará, mesma instituição pela qual ela é graduada em Psicologia. E como eu já falei, ela é docente aqui da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, faz parte do programa de pós-graduação em comunicação da UFPI e do mestrado profissional em administração pública PRO-FIAP UFDPAR, onde atua na linha de pesquisa políticas públicas e também coordena o núcleo de estudos e pesquisa em comunicação, identidades e subjetividades, o NEPSIS, e também da Liga Acadêmica de Saúde Mental, LASMEMP, e atuou como profissional de saúde mental e tem uma ampla atuação aqui dentro da nossa universidade. Professora Mona Lisa, muito obrigado por estar aqui presente, nos concedendo esse momento de troca de experiências. Bom dia, Leandro, tudo bem? É um prazer, uma alegria estar aqui com você, né? Parabenizar por esse projeto da rádio, pelo programa, né? É uma alegria poder estar aqui, ter sido convidada por você para estar aqui compartilhando um pouco do que nós estamos fazendo aqui na universidade, né? Porque muitas vezes nosso trabalho fica como um trabalho de bastidores, que só o nosso público muito específico que conhece, né? Estudantes de psicologia, ou às vezes só o grupinho mesmo que trabalha com a gente. E daí é muito legal estar aqui conversando sobre o que brilha nos olhos, né? Estudar o que a gente gosta de fazer, né? E o que faz sentido mesmo a nossa própria prática aqui dentro da universidade. Tá compartilhando com você, com vocês e com todos os ouvintes, né? E todas as ouvintes da Rádio Universitária. Perfeito. E professora, para começarmos, né, o que a motivou a pesquisar esse tema que relaciona psicologia e mídias digitais? Então, Leandro, esse tema é um tema que me atravessa. Pensar a psicologia do contemporâneo é um tema que me atravessa desde a época da formação, né? Quando eu fiz parte de um núcleo de pesquisa lá na UFC, por onde eu me graduei, né? Que era o Lapsus, até hoje participo como parceira do Lapsus, né? Com contatos lá. E essa questão da psicologia do contemporâneo sempre me inquietou, porque na universidade eu penso que nós lemos muitas teorias, né? Mas quando se dá um encontro com o mercado de trabalho, nós temos outros atravessamentos que precisam ser pensados, né? Até para compreendermos, né, a produção de saúde mental e de subjetividades a partir dos atravessamentos de cada momento histórico. Então, essa questão da psicologia na contemporaneidade sempre me inquietou, e tanto que o meu doutorado, né, que eu iniciei em 2010, de 2010 a 2013, né, eu já estudava as transformações, né, das mídias, na época nem das mídias digitais, né, mas as transformações das mídias, um processo que é amplamente conhecido como mediatização, né, e aí as implicações da mediatização na prática psicológica. À época, estudei alguns casos, um na TV, um na revista e um já de atendimento psicológico mediado pelas tecnologias da informação e da comunicação, né? Uma psicóloga que se identifica como a primeira psicóloga a fazer atendimento de forma remota desde 1985, olha aí, né? Quando o desenvolvimento tecnológico era bem aquém do que nós temos hoje, ela já atendia de forma remota, né? E o próprio Conselho Federal de Psicologia nem falava sobre isso, né? A primeira regulamentação em torno do atendimento remoto, ela é de 2005 em termos experimentais, né?
Quando a psicologia, enquanto instituição formal, o Conselho Federal, né, começa a falar sobre isso. E hoje, né, nós temos aí uma atuação de profissionais de psicologia, né, em diferentes perspectivas, obviamente, né, mas muito intensa na ambiência digital. Né? Inclusive hoje, nas minhas pesquisas, nós temos falado de plataformização da psicologia, né? Um processo aí de precarização mesmo, né? Que leva a uma plataformização da própria profissão. Então, esses profissionais que trabalham nesse formato, né, que são seus chamados os psi-influencers, né? E o teu projeto ele aborda exatamente esses psicólogos que produzem esse conteúdo digital. Então, quem são esses profissionais e como eles têm ganhado espaço nas redes sociais hoje? Então, Leandro, acho que a gente precisa fazer um marco, né? A partir da pandemia, não que esse processo tenha iniciado com a pandemia, né? Mas o corte pandêmico e as exigências decorrentes, né? Das políticas de distanciamento social, né? E de uma demanda que eu costumo chamar de duplamente econômica, né? De uma economia do desejo e de uma economia mesmo de subsistência, né? A época da pandemia, profissionais liberais precisaram migrar, né, a sua prática para outras ambiências diante das medidas de distanciamento. Isso gerou, provocou, produziu, né, uma aceleração de um processo que se encontrava em curso. Né? Assim, isso não começou, esse processo ele não iniciou com a pandemia, mas com a pandemia houve uma grande aceleração. Né? E aí nós precisamos situar isso num contexto também contemporâneo, né? Que é um contexto de visibilidade, autopromoção, exposição, né? E hoje é bem difícil nós pensarmos o exercício profissional da categoria, né, separado das mídias digitais. Não é isso? Assim, hoje, o fazer profissional, ele atravessa também essa relação com as mídias digitais. Contudo, ele atravessa de diferentes formas, né? Então, quando nós falamos de psi-influencers, nós não estamos falando de todo e qualquer profissional que produz conteúdo, conteúdo para as mídias digitais. Eu estou falando especificamente de um grupo de profissionais que produzem conteúdos legitimados na psicologia, né? Usam o conteúdo psicológico como forma de adentrar, falar com um determinado nicho, constituir um determinado público, né? Porque a psicologia vende muito, né? A psicologia se vende ainda mais. Também após a pandemia, a gente tem aí, né, uma demanda bastante intensificada no âmbito da saúde mental, de diagnósticos, né? Não que tenha iniciado com a pandemia, mas também houve uma intensificação, né, dessas buscas. Então, o que é que acontece? Quando eu estou falando de psi-influencers, eu estou falando de profissionais que atuam na perspectiva de influenciadores digitais, ou seja, eu estou falando de uma economia da influência digital. Né? Não é todo e qualquer profissional que produz conteúdo, né, para as mídias digitais, né? Não são todas e quaisquer criadoras de conteúdo digital embasadas na psicologia. Nós temos aí profissionais que fazem uso das mídias digitais para promover a psicologia, para criar espaços de discussão, né, para pautar questões importantes de extrema relevância para a sociedade como um todo, né, e para o próprio fazer psicológico. Isso se diferencia, né, de psi-influencers. Quando eu estou falando de psi-influencers, a própria palavra, ela já diz de um agenciamento, né, entre pessoas que se apresentam como profissionais de psicologia, né, mas atuam numa perspectiva da influência digital. Ou seja, a gente tem um embasamento aí na visibilidade, na exposição e na autopromoção, né, que se sobressai, né, as próprias demandas da psicologia. E isso nos traz uma série de desafios e riscos, né, e também tensionamentos ao próprio campo. É verdade. E essa questão da pandemia, porque parece que tudo surgiu na pandemia, né? Algumas tecnologias, e a pandemia gerou, mas na verdade existiam processos que já estavam, né, como você mesmo falou, né? Então é bem interessante essa análise, né?
E você escolheu, né, como é que eu poderia dizer, o Instagram, né, como rede em especial. Quais foram os critérios, né, adotados para o mapeamento desses perfis do Instagram? Como eu te falei, né, as minhas pesquisas no âmbito da mediatização, né, que desencadeou nas mídias digitais, ela vem desde a época do doutoramento, né, que iniciou em 2010. Então, nós temos aí 25 anos de pesquisa. Ou 15 anos, desculpa. 15 anos de pesquisa nessa área, né? Nós sabemos que em 15 anos, né, as tecnologias, as plataformas, elas mudaram bastante. E a pesquisa, como eu te falei, na época do doutorado, eu estudei um profissional que atuava na mídia impressa, né? Uma profissional que foi a primeira, que se identifica como a primeira a fazer atendimentos remotos, né? E outra na mídia audiovisual, na televisão, né? Sim. E isso em 2010, de 2010 a 2013, né? Quando eu depositei, né, a tese, defendendo em 2014. Daí, depois disso, o Facebook ainda era a mídia digital mais atuante, né? Então, nós estudamos o Facebook, alguns processos que se passavam pelo Facebook, né? Mas que eram processos incipientes. E o Instagram, ele foi se sobressaindo, né? Como a mídia digital na qual as práticas profissionais, né, elas acabavam ganhando, alcançando uma visibilidade maior, conferindo visibilidade, autopromoção, né, e exibição a profissionais, né, que eu penso, como você acabou de pontuar aí, né, eu penso isso como um processo sócio-histórico, né, porque existe uma construção da sociedade, né, nessas práticas de visibilidade, de autopromoção, né, num interesse pela intimidade que iniciou como a intimidade das celebridades hollywoodianas, né, e que hoje é a vida cotidiana, a vida supostamente comum que interessa ao grande público. Tanto que essa é uma estratégia fundamental de funcionamento, né, das psi-influencers. Né? Elas usam da exposição supostamente pessoal e da vida privada, né, desde vestimentas, o que elas fazem no dia a dia, malham, né, falam das relações amorosas, gravidez, casamento, né, mostrando a vida delas como um traço de uma suposta autenticidade na comunicação com um grande público. Né? E assim elas usam desse artifício para construir o seu público. E isso é uma demanda da sociedade como um todo, é um processo sócio-histórico que se encontra com o Instagram na medida que a tecnologia, né, oferece esse dispositivo que viabiliza essas práticas e se encontra com a profissão na medida em que no contemporâneo a própria profissão ela vai precisando tomar outros contornos a partir das demandas, né, dos próprios sujeitos, das demandas do tempo histórico, como foi a própria pandemia, né, que trouxe essa necessidade de distanciamento e as políticas de distanciamento social, né, o que potencializou as práticas mediadas, né, acelerando essas práticas que já existiam. Então eu penso que nós temos que olhar tudo isso, né, dentro de um grande processo. E aí o Instagram, respondendo a tua pergunta, falei, e agora que eu vou me encontrar, né, com a tua pergunta, né, porque o Instagram originalmente não era o Instagram, né, foi acompanhando mesmo esse processo essa evolução das mídias digitais, né, das plataformas e também, né, como a psicologia ela vai se inserindo nesses diferentes espaços. Tanto que hoje, né, há 4 anos atrás, 4 anos, nós estamos no 3º ano dessa pesquisa atual, né, mas como eu te falei, desde 2010 venho nessa temática. Mas quando eu propus essa pesquisa que se encontra em curso, né, eu ainda não tinha recursos para falar da inteligência artificial na psicologia. Hoje nós estamos migrando para isso daí, né? Por quê? Porque as próprias influencers, né, elas estão propondo cada vez mais intensamente aplicativos de atendimento psicológico, né,
fazendo uso de chatbots, né? Da inteligência artificial, nós temos aí a inteligência artificial propondo atendimento, né, em saúde mental. Recentemente, o próprio governo federal, né, propôs atendimento e triagem em saúde mental, né, mediado por inteligência artificial. O Conselho Federal de Psicologia recentemente se posicionou, né, contrário a essa perspectiva, né, que nós precisamos debater, estudar, compreender os riscos, né, e é uma coisa que ainda é muito nova, porque nós não temos regulamentação, né, nem em termos do âmbito da nação mesmo, né, no Brasil nós ainda não temos uma lei de regulamentação de dados. Para onde é que vão esses dados que são gerados no atendimento psicológico? Você sabe que tudo que se faz nas redes deixa rastros, né? Alimenta algoritmos, né? E esses algoritmos atuam uma discussão, né, em torno do funcionamento desses algoritmos, né, que intensificam o funcionamento de uma sociedade, né, reproduzindo práticas racistas, né, práticas misóginas, né? Nós temos a formação de bolhas, né? Então tudo que se faz nas redes sociais deixa rastros, inclusive um atendimento psicológico. Né? Inclusive os dados que são alimentados num aplicativo de atendimento psicológico. Então, nesse movimento de acompanhar os processos, né, de construção, de inserção da própria profissão, nós nos encontramos com o Instagram. Hoje estamos no Instagram porque tem sido a mídia digital mais relevante nesse sentido, mas eu não sei se daqui a 2 anos nós ainda estaremos estudando Instagram. Talvez estejamos em algum aplicativo discutindo inteligência artificial, né? Porque o próprio desenvolvimento do processo vai nos convidando a olhar para os elementos que são mais incisivos em determinado momento. E todo esse processo gera um impacto muito grande, né, no próprio acesso que as pessoas têm aos serviços, né, de psicologia, né, ao contato com a psicologia em si, né, porque as pessoas hoje, como você falou, o Instagram hoje quem está lá no Instagram está falando para um grande público, né, então o impacto, né, social, né, é muito forte, né. Isso, né? No Instagram, cada influenciadora, né, criadora de conteúdo digital, criou seu próprio nicho, mas fala amplamente, né? E aí nós temos uma questão que é muito espinhosa, porque o que legitima, né, o que confere autoridade àquelas pessoas que estão falando no Instagram não é o saber perito, não é a academia que vai legitimar, não é o conselho de classe, né, mas é o engajamento produzido, né? São as interações, né? É o próprio público, ou seja, tem um senso comum que vai legitimar aquilo e que vai conferir um maior alcance, uma maior monetização, uma maior circulação, um maior engajamento. Então acaba que quem consegue melhor se inserir nem sempre é quem está abordando as questões numa perspectiva, né, técnica, numa perspectiva perita, numa perspectiva que efetivamente dialogue, né, com os conhecimentos, né, com a ciência a cientificidade em torno da saúde mental, né? E outra coisa, né, tem muito esse discurso em torno do que eu faço é ciência, né? Eu estou expondo aqui uma ciência, né, mas está virando, eu vou chamar aqui, vou usar o termo modinha, né, mas está virando modinha as influências construírem um próprio método, né, um método próprio, né, assim, técnicas próprias de atendimento, aplicativos, mas quem valida isso, né, de onde é que vem, assim, que estudos foram feitos, né, para garantir a efetividade disso, né? Quais os efeitos colaterais, o que é que isso pode provocar, né? Porque quando se apresenta lá como modelo de psicologia, né? Também um modelo de pessoa saudável, né? A pessoa de referência dentro de uma lógica de suposta perfeição, que é a lógica das influenciadoras digitais, até porque influenciadoras digitais são um produto, né? Elas vendem influência, né? Existe toda uma pauta, né, de estratégias que precisam ser seguidas, né? O conteúdo não é aleatório, ele é pautado,
né? Tem toda uma lógica, regularidades do dispositivo, né? Coisas que fazem funcionar, um objetivo de monetização, né? De engajamento e monetização, né? Que tudo isso precisa ser pensado, né? Junto àquilo que elas estão vendendo, que nem sempre aquilo está promovendo saúde mental, muitas vezes distancia, inclusive. E aí tem a questão que são essas influenciadoras, inclusive, assim, as que produzem mais engajamento, obviamente, que falam um público mais amplo, né? Que estão produzindo um vocabulário em torno da psicologia, modos de se dizer, de nomear o adoecimento, né? De pautar formas, né? De lidar com essas perspectivas de sofrimento, uma ampla busca por diagnósticos extremamente popularizados, às vezes até sendo ofertados por aplicativos, né? Tem umas que vendem espécies de diagnósticos a partir de discussão de filmes e de séries, né? De livros poucas vendem, né? Mas de filmes e de séries, né? E a gente tem que entender, né? Que como é que a gente vai diagnosticar quem não está se dizendo? Né? É um grande desafio. Isso. Hoje você tem um impacto tão forte, né, dos influencers, que você vê, você vai numa academia, por exemplo, você tem um monte de gente lá fazendo exercícios aleatórios porque viu lá no TikTok, viu no Instagram alguém que está falando que aquele ali é uma técnica revolucionária, só que não tem nenhum embasamento, né? E é difícil ter o controle, né, sobre isso, né? Então, em maioria, né, essas pessoas estão buscando, você está falando aí dos movimentos, das atividades físicas, elas estão buscando as pessoas que têm o corpo belo, no modelo ideal de corpo, e não a pessoa que está estudando fisiologia do movimento, por exemplo. Né? Na psicologia há uma analogia com isso. Né? Então, o produto é aquilo que se torna visível, é o que está vendido. Né? E é isso que as pessoas estão procurando, e muitas vezes aquilo que mais engaja ou que tem maior visibilidade se distancia de uma prática efetiva no âmbito da saúde mental. E aí, nos desafios da regulamentação também tem o próprio funcionamento das redes sociais, né? A grande quantidade de conteúdos em pouco tempo, né? A dificuldade de controle mesmo, de acompanhamento, além de uma série de estratégias criadas por essas influenciadoras digitais, né? De burlar mesmo determinadas regulamentações do conselho de classe para mais vender. Por exemplo, a psicanálise não tem um conselho de classe, né? Porque a psicanálise concebe que a formação de psicanalista é a formação do inconsciente, né? Pela análise pessoal, pela supervisão, né? E também pela formação teórica em torno da psicanálise. Só que eu não tenho um conselho de psicanálise para regulamentar, né? Quem regulamenta são os pares. Então, muitas vezes, né? Nós encontramos influenciadoras digitais vendendo formação de psicanalista, mentorias, em cursos de mentorias, cursos rápidos de mentorias. Né? As mentorias na grande moda da formação, né? Só que a mentoria não é uma formação acadêmica. Né? E aí nós vemos muitos apelos a impulsione seu conteúdo, né? Ou então, né? Tenha uma renda X, né? Sem realizar atendimentos psicológicos, impulsione seu público. Né? Enfim, temos muitos desses apelos que são mercadológicos, mas que se distanciam, né, do que a categoria profissional perita pensa em torno da saúde mental, em torno da prática psicológica, né, ou em torno do que vai promover e produzir saúde mental. Contudo, é o que o grande público tem mais alcance e o que está buscando. É um grande desafio. E o projeto também busca compreender as reverberações dessa prática emergente na formação em psicologia. Quais as mudanças já podem ser percebidas nesse campo acadêmico e profissional? Nós, enquanto profissionais que formamos profissionais em psicologia, já estamos sendo bastante demandadas, né? Pelos nosso público mesmo, de estudantes, né? Como assim? A gente não vai aprender a atuar nas redes sociais, né? Assim, nós temos um distanciamento entre o que a academia tem oferecido e o que a prática social, né, em torno da profissão, está oferecendo e está demandando. Essas profissionais, elas têm ofertado intensivamente cursos de formação, cursos de mentoria,
né? E que as nossas pesquisas também adentram, né? Alguns bolsistas já fizeram, inclusive, alguns cursos que são muito pautados no marketing digital. E o nosso curso não é de marketing digital, né? Nossos estudantes precisam aprender psicologia, precisam aprender um conteúdo para instrumentalizar a prática psicológica nos mais diferentes espaços. Só que muitas vezes já entram no curso com outras expectativas, o mercado, né, traz outras demandas que nós precisamos sim dialogar, mas nós temos também a nossa dificuldade de dialogar, é um processo relativamente novo, né? Também é um processo que ainda nos escapa. Nós não temos, assim, muitas pesquisas falando dos efeitos disso, dos desdobramentos, dos riscos, né? E eu acho que nós, enquanto profissionais que formamos profissionais, ainda estamos meio que patinando nessa realidade, o campo demandando, né? E estudantes vendo aí, inclusive profissionais que deixam a academia, que o futuro da psicologia, a internet, são as mídias digitais, né? E tudo isso é vendido de uma forma muito mais interessante, muito mais assim, encantadora do que aquele conteúdo tradicional, né, clássico. E, obviamente, encanta, e isso tem nos tensionado enquanto campo de formação, né? Nós precisamos começar a discutir essas questões, né, das reconfigurações da psicologia, porque as nossas teorias de embasamento, elas são as mesmas, mas as práticas sociais, elas são diferentes, né, da época que Freud escreveu, por exemplo, né? Então, nós precisamos entender a teoria, por exemplo, a psicanálise, né, mas pensando nos atravessamentos do nosso tempo. Então, é um grande problema, né, principalmente quando você vê a questão do fator dinheiro, né? Você vê, olha, existe um caminho que eu posso ganhar muito dinheiro, né? Infelizmente, existem muitos profissionais, assim, muitos estudantes que visam muito isso, né? A questão financeira, né? E às vezes acaba podendo ir por caminhos que acaba justamente fugindo realmente de, eu vou ter primeiro uma formação, eu vou me capacitar, eu vou me desenvolver como psicólogo. E aí depois que eu tiver toda essa capacitação, eu vou procurar outros meios, os meios alternativos. Então, é a rapidez do que as redes colocam hoje. É tudo muito rápido, é ganhar dinheiro rápido, é aprender as coisas rápido, né? Foge um pouco desse processo natural, né, que nós temos. E a própria formação ofertada pelas redes sociais, né? Formação de 6 meses, de 3 meses, cursos de mentoria, né? Que é diferente do tempo da academia, uma formação de 5 anos. E o NEPSIS, né, o núcleo que você coordena, que já desde 2014, né, que vem com esse estudo dessas configurações da psicologia no contemporâneo. Analisando, né, você já falou um pouco, né, mas analisando esse apanhado de 2014 até agora, o que já foi possível perceber, né, ao longo desses anos de pesquisa nesse campo? Né? Quais as evoluções, as transformações você já pode analisar daquele período até agora? Nós vemos, Leandro, que há diferentes modos de fazer psicologia, né? E que tem se consolidado de formas diferentes. Hoje, né, praticamente, a pessoa formou, precisa ter um perfil profissional, né? Para bem se inserir no mercado de trabalho. Tem aí uma questão de posicionamento profissional, né, no mercado de trabalho. As mídias digitais, no Instagram, por exemplo, tem chamado estudantes a terem perfis profissionais já desde o momento que eles entram na academia, né? Então eles já estão lá falando, né, como supostas referências ou potenciais referências naquilo, estejam eles ou elas no primeiro semestre, no 10º semestre, né? Quando tradicionalmente a gente tem um tempo, né, de construção de um conteúdo para que se possa falar, né? E aí tem algumas estratégias, né, que o senso comum não consegue bem identificar, como por exemplo, psicóloga em formação, né?
estudante de psicologia. Só que psicólogo em formação sugere que é uma profissional de psicologia que está em formação, porque em formação nós estamos constantemente em formação, né? Então tem essas estratégias que têm funcionado nas mídias digitais, né? Atreladas há também um tipo de carisma para as mídias digitais, que é importante também nessa promoção de engajamento. Então quem tem mais carisma, né? Quem consegue atrelar, articular melhor as estratégias de marketing digital, consegue bem se inserir independente do conhecimento, da proficiência, né? Do manejo profissional, né? E isso tem produzido significativas reverberações no campo e no público, né? Trazendo aí riscos, né? Para a própria saúde mental, né? De uma forma geral, né? Temos nos aproximado, como eu te falei, né? Eu particularmente tenho me aproximado das discussões sobre a inteligência artificial na psicologia, né? Tenho acompanhado estudos, né? Tem um grupo de pesquisas da Federal do Rio de Janeiro, que tem trabalhado aplicativos, né, por inteligência artificial, tem acompanhado essas discussões, essas leituras, né, e resultados de pesquisas desses grupos, né, e uma das questões que é enfaticamente repetida e que nós vemos também no acompanhamento das psi-influencers, né, que o público das psi-influencers também colocam, é a questão da imediaticidade, né? E além da imediaticidade, da não frustração, né? Eu prefiro um atendimento por aplicativo porque vai estar lá disponível 24 horas. Eu estou na sexta-noite, tenho uma crise de ansiedade e está lá disponível para mim. Será que está realmente disponível? E que imediaticidade é essa, né? E aí é uma das coisas que nós temos observado, né, nas narrativas construídas, é que é sempre uma narrativa que não frustra quem a consome, entende? Mantendo uma espécie de satisfação constante, né, a quem a consome, porque essa é a lógica do objeto de consumo, né? O objeto de consumo, ele promete o quê? Ele promete prazer, ele promete gozo, né? Ele promete não frustrar, supostamente tamponar uma falta. Só que quando nós pensamos que a lógica de uma terapia é distinta disso, né? E nós estamos alimentando um processo distinto, né, da própria lógica da terapia, a gente tem que ter reverberações, né? Isso produz um impacto social. Se você me perguntar, Mona Lisa, quais os impactos sociais, né? Eu não tenho como te dizer, eu não sei, precisa de um estudo, né? Precisa de um estudo sistematizado sobre isso, né? Mas nós estamos vendo aí, acompanhando que tem importantes impactos, né? E esses impactos precisam ser pensados, precisam ser estudados, precisam ser problematizados, né? E aí nós temos também a questão de uma suposta democratização das mídias digitais. Parece que todo mundo pode falar, parece que todo mundo pode ocupar esse espaço, mas nós sabemos que a ocupação desse espaço não é democrática, né? Que a ocupação desse espaço, né, é pautada por uma série de questões, né? E que acabam reproduzindo espaços tradicionalmente excludentes da nossa sociedade, né? Da vida, assim, aquelas práticas que acontecem fora das mídias digitais, né? Que se atravessam também nas mídias digitais. Há toda uma discussão sobre o racismo algorítmico, por exemplo, né? Uma necroalgoritmização, né? Então, todos esses processos, eles precisam ser pensados, né? E são tantos elementos, né, que muitas vezes nos escapam. Os dados que são produzidos a partir daí, quais os usos desses dados, para onde eles estão indo, né? Como é que se dá a proteção desses dados? Qual a política nacional de proteção de dados que nós temos? Então tem muitos elementos aí que nos escapam e que nós precisamos sentar e pensar, estudar e discutir, né?
Você acha que há mais riscos do que benefícios nesse processo dos influencers? Eu particularmente não consigo pensar nesse sentido de há mais riscos, há mais benefícios, né? Agora, particularmente, quando nós falamos de influencers, né? Eu estou falando de práticas que não são eticamente comprometidas com a psicologia. Não é toda e qualquer pessoa que produz conteúdo em psicologia. Influencers são aquelas que vivem no mercado da influência digital, né? Em detrimento, né, dos próprios princípios éticos da psicologia. São profissionais que se valem da psicologia, né, para se impulsionar como influenciadores digitais, né? Então aí tem bastantes riscos, né? Eu não penso que se trata de voltar atrás, de sair das mídias digitais. Não é esse processo. A psicologia adentrou e vai habitar esse espaço e vai se fazer nos atravessamentos com esses espaços, né? A nossa questão é discutir como construir práticas éticas, né? E implicadas, né? Com o que eu penso ser a função da psicologia. Promoção de saúde mental, né? Produção de saúde, né? Promoção de saúde mental, né? Transformação social e garantia do exercício da cidadania para uma sociedade, né, justa, equânime, né, e que esteja habilitada, né, ao enfrentamento das desigualdades, das iniquidades, né. Então, assim, não é que as redes sociais elas não apresentem benefícios, elas têm potencial para isso. A questão é como nós estamos fazendo uso delas, nos apropriando e usando esses espaços para esses fins, né? As influencers especificamente não têm esse compromisso como prioridade. E aí sim nós temos grandes riscos. O que não quer dizer que a psicologia não possa se inserir nesses espaços trazendo importantes benefícios. Compreende? Eu acho que o desafio que nós temos enquanto profissionais de psicologia e profissionais que formam profissionais de psicologia é como nos apropriarmos desses espaços para adentrar, né? Com fins de potencializar uma prática ética e politicamente implicada, né, com a promoção da psicologia em sua função social. Nesse contexto, o Nepsis ele ganha um papel crucial, né, porque ele traz à tona exatamente esses estudos, essas reflexões, né, que vem justamente a contribuir, né, com a formação desse novo psicólogo que está saindo, né, que ele possa sair cada vez mais consciente, né, de qual é o seu papel, né, como profissional da psicologia, né, e como utilizar os recursos midiáticos que estão aí tão crescentes, né, na nossa... Bom, né? O tempo passa rápido, né? A conversa muito boa, um tema muito interessante, né? Então chegamos ao final de mais uma edição do Conexão UFDPar. Hoje nós conversamos com a professora e psicóloga Monalisa Pontes Xavier sobre o seu projeto de pesquisa que investiga as transformações da prática psicológica nas mídias digitais e a atuação dos psi-influencers. Foi uma conversa muito enriquecedora que nos ajuda a refletir sobre como a psicologia tem se reinventado no ambiente digital e, claro, os impactos, né, e desafios que essa nova realidade tem aí nos proporcionado. Professora Monalisa, queremos agradecer mais uma vez pela sua presença aqui, por estar compartilhando, né, conosco um tema tão importante para ser discutido no nosso meio acadêmico. Muito obrigado, né, pela sua imensa contribuição aqui no nosso programa de hoje. Eu que te agradeço, Leandro. Reafirmo que é uma alegria estar aqui. Obrigada pelo espaço, né, pela possibilidade de estar trazendo um pouquinho das nossas pesquisas, né, do que nos motiva aqui. E espero, né, estar contribuindo também, que as nossas pesquisas, os nossos estudos, né, estejam contribuindo aí com a sociedade, né, com o bem-estar da sociedade, com a justiça social, né, porque penso que é isso o papel, né, de pesquisadoras, o meu papel como pesquisadora e também como educadora, né? Eu acho que nós que somos educadora e educador, né, temos um compromisso prioritário em acreditar que a educação vai produzir a transformação na sociedade.
Né? Com Isso eu te certeza. agradeço demais, Leandro. Foi um prazer estar aqui com você. Foi maravilhoso essa conversa. Estamos finalizando mais uma Conexão UFDPA. Até o nosso próximo encontro e continuem aqui na sintonia da nossa emissora.